Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Professor Igor Belo na área mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, a nossa resolução de questões para o concurso público, né, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro 2026. Tá aqui o edital. Lembrando que o primeiro vídeo foi o programa número 1, né? Agora a gente vai para a segunda parte do edital, que é vírus, células e tecidos. Deixa eu só mexer aqui. Cadê? Não deve estar bem conectado. A minha mesa digitalizadora aqui não está. Agora foi. Aqui, ó. Vírus, células e tecidos. Então a ideia são resolver hoje 30 questões. Lembrando que nós vamos falar sobre vírus, vamos falar sobre células procariontes e eucariontes, dentro dessas perspectivas aqui, né? Características morfológicas, funcionais, principais componentes químicos, mecanismos e fases da divisão celular, sistema de biomembranas, mecanismos de transporte, algumas organelas. Aí vem a parte de bioenergética, né? Fermentação, respiração, fotossíntese, quimiossíntese. A parte de classificação, estrutura e funções de tecidos animais e vegetais, embriologia, né? E germinação e dormência. Então assim, galera, mas você vai colocar todas as questões sem exceção? Gente, a gente faz um apanhado e a gente torce para que alguma caia de forma similar na sua prova, tá? Lembrando que não é uma aula de teoria, é uma aula de exercícios para apoiar e ajudá-los aí nesse objetivo de obter o cargo, beleza? Então, ó, me segue aí nas redes sociais, Instagram, @professorbelo, tá? Já dá um like aí, dá um joinha, já segue o canal aqui no YouTube, tá? Reforçando que esse ano também estou fazendo um preparo bem extenso de material teórico para vocês, com exercícios para a prova de 2027, para você ter o melhor material de biologia do país, né, do Brasil, para você meter nos teus concursos aí afora, beleza? Então, olha só, vamos que vamos, questão 1, caiu na UERJ em 2021, falando sobre vírus, né? Ele fala o seguinte, ó, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Ele fala o seguinte: uma das medidas profiláticas utilizadas contra o vírus causador da Covid-19 é a higiene adequada das mãos com álcool etílico a 70, né? O famoso álcool 70. Em um primeiro momento, a ação dessa substância envolve a destruição da seguinte estrutura desse vírus. Vamos lá. Primeiro, vírus, pessoal, você tem que saber que ele é um micro-organismo acelular. Ele não é composto de célula. O vírus ele não é considerado um ser vivo. Ele não é formado por uma célula procarionte nem eucarionte. Ele não é célula. Então, o vírus, basicamente, ele vai ser conhecido por ter, né, por possuir um material genético, tá? Um material genético. Pode ser um vírus de DNA, pode ser um vírus de RNA também, tá? Você tem, além disso, uma cápsula, né, proteica, né? Uma cápsula proteica. A gente chama isso de capsídeo, tá? E alguns vírus podem ter o que a gente chama de envelopes, né? Vírus envelopados, envelopes. Geralmente esses envelopes possuem lipídios, né, gorduras na sua constituição. Então o vírus é isso, tá? E causa um dano danado na gente. E ele fala, quando você usa o álcool 70, você consegue destruir qual parte do vírus? O envelope composto de lipídio. Portanto, o gabarito é a letra B. É uma estrutura que vai ser destruída e aí você acaba prejudicando até a possibilidade do vírus, né, causar ali a sua replicação, a sua inserção numa célula para conseguir parasitar e por aí vai. Beleza? Você vai destruindo a estrutura dele e acaba inutilizando. É por isso, inclusive, que na época da Covid-19, ali no ano de 2020, lembra? Março de 2020, após o carnaval, quando a parada foi ficando mais complicada, eu não sei se vocês pegaram essa época, algumas pessoas iam no mercado com máscara e tudo, chegavam com as compras em casa e até lavavam com água e sabão, né, detergente, por aí vai, tá? Show de bola? Então, nós temos aí esse gabarito da questão número 1, tá? Olha, gente, as questões eu peguei pesado, tá? Essa foi mais tranquila, mas aqui no geral eu peguei pesado porque eu tenho percebido que a banca, a UERJ, está espremendo aí para o concurso do bombeiro. Olha só a questão número 2.
Ah, lembrando, vírus é um parasita intracelular obrigatório. Vírus não tem metabolismo fora de uma estrutura celular. Ele precisa de uma célula para gerar o seu metabolismo, beleza? Questão número 2. Cientistas descobriram uma nova cepa viral que apresenta características peculiares em seu ciclo de vida. Ao infectar células hospedeiras, o vírus injeta o seu material genético, olha só, e utiliza a maquinaria celular para se replicar. No entanto, ao invés de promover a ruptura celular, né, que é a lise celular imediata, o material genético viral ele se integra ao genoma da célula hospedeira. Então, o DNA lá do vírus, o material genético do vírus, por exemplo, se integra ao DNA da célula que ele está invadindo, né? Permanecendo em estado de latência por longos períodos. Em determinadas condições, como o estresse celular ou a exposição à radiação ultravioleta, o vírus ele acaba sendo o quê? Reativado, voltando, né, ao ciclo lítico com a produção de novos vírus e aí, no caso, como consequência, a morte da célula hospedeira. Aí sim a célula, perdão, vai acabar se arrebentando, né? Vamos lá. O ciclo viral descrito no texto é denominado o quê? Olha, nós temos o ciclo lítico e nós temos o ciclo lisogênico. Mas ele cita aqui que ao infectar células hospedeiras, o vírus injeta o seu material genético e utiliza a maquinaria celular para se replicar. E aí ele vem e fala, ó, no entanto, ao invés de promover essa ruptura celular imediata, que ele estaria falando do ciclo lítico, né? Ele não faz isso não. O material genético viral se integra ao genoma da célula hospedeira, ou seja, nós estamos falando de um ciclo lisogênico. Então, eu tenho aqui, a princípio, o gabarito B de bola. Eu tenho o ciclo lisogênico, pois o material genético viral se integra ao DNA da célula hospedeira. Beleza? Então, quando você estiver estudando aí ao longo da semana para o seu concurso, dá uma olhadinha nos detalhes do ciclo lítico e do ciclo lisogênico. Tranquilo? Que aí você não vai ter nenhuma dúvida. Tá? Vamos para a questão de número 3. Ele falou o seguinte, ó, no ano de 2014, né? Em 2014, cientistas analisaram amostras de gelo da Sibéria com 30 mil anos, caramba, e descobriram um novo tipo de vírus gigante denominado pitovírus sibéricum. O material genético viral estava preservado lá no gelo, né? E quando colocado em cultura de amebas em laboratório, o vírus foi capaz de infectá-las, tornando-se novamente ativo. Caramba! Estudos indicam que o aquecimento global e o consequente derretimento do permafrost, que é aquele solo permanentemente congelado, podem liberar outros vírus antigos preservados no gelo. Imagina, cara, vírus voltar à atividade, né? 30 mil anos depois. Então você realmente tem que tomar cuidado, até porque esse aquecimento global mesmo realmente está derretendo esse famoso permafrost, né? Aquele gelo permanentemente congelado, principalmente nas regiões do bioma tundra. Olha só, a capacidade do vírus de se manter viável, tá? Por tanto tempo, deve-se ao fato de que esses organismos, vamos lá, o que o vírus vai ter para ele conseguir ser viável, durante tanto tempo? Vamos ver. Eles apresentam metabolismo próprio em estado de latência. Será que é isso? Negativo, pessoal. O vírus não tem metabolismo próprio, somente se ele estiver parasitando alguma célula. Em estado de latência ele não vai ter. A capacidade do vírus de se manter viável por tanto tempo deve-se ao fato de que esses organismos possuem estruturas resistentes, como a parede celular. Negativo. Parede celular está presente em células procariotas, ou procariontes, como você bem quiser, lá nas bactérias, e também em células eucariontes. Por exemplo, a célula de um vegetal tem parede celular. Então, assim, tá fora, né? Parede celular é uma expressão que a gente usa, né, para quem é constituído de célula, seja ela procarionte ou eucarionte. O vírus não é célula, acabou.
Letra C, eles mantêm o seu ciclo viral, mesmo em temperaturas extremas. Negativo. O vírus só vai ter ciclo viral se estiver parasitando uma célula. Enquanto ele não mencionar que está parasitando uma célula, está fora. Próxima. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios em estado cristalino. Aí sim. Aqui nós temos, de fato, o gabarito letra D. Por isso que ele consegue ficar viável por tanto tempo. Tá? E letra E, eles sintetizam proteínas específicas para a sobrevivência no gelo. Não, eles não têm como sintetizar proteínas específicas se eles não estiverem parasitando nada. Beleza? Questãozinha um pouco mais tranquila, né? Apesar de longa. Vamos para 4. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios que dependem de uma célula hospedeira para realizar suas funções vitais. Mesmo assim, eles são considerados uma das formas mais abundantes de vida, entre aspas, na Terra, sendo encontrados em praticamente todos os ambientes e tendo um papel crucial em diversos processos ecológicos e evolutivos. Uma característica que diferencia os vírus dos demais seres vivos é que eles não apresentam metabolismo próprio fora da célula hospedeira, é que eles são formados por uma única célula procariótica simples. Pelo amor de Deus, não marca isso. Você falar que vírus são formados por uma única célula procarionte simples tá de sacanagem comigo, né? Vírus não é célula, ponto. É que eles não possuem material genético em sua constituição. Mentira. Vírus tem material genético em sua constituição. Eles são capazes de realizar fotossíntese. Putz, vírus fazendo fotossíntese, quando isso acontecer, meu filho, já deve ser no ano 5.200.000. Eles não possuem capacidade de reprodução. Mentira, eles possuem sim. Né? Uma vez parasitando de forma intracelular uma célula, eles vão ter capacidade de produção. Logo, o que diferencia os vírus dos demais seres vivos é que eles não apresentam um metabolismo fora da célula hospedeira, tá certo? Gabarito o quê? Letra A, tá? Então a ideia de você ir para a prova com esse pequeno conhecimento de vírus já ajuda bastante aí, beleza? Aqui na questão 5 a gente já traz algumas coisas envolvendo aí células eucariontes, né? As organelas que existem, algumas, né? Não dá para colocar todas as questões, complexo Golgiense, retículo endoplasmático liso e rugoso, peroxissomos, lisossomos, mitocôndria, cloroplasto, não dá para a gente explorar tudo, né? Aqui em outros vídeos do meu canal tem questões assim, você pode dar uma revisada, beleza? Mas aqui a ideia é você relembrar, às vezes, pô, eu não lembro dessa organela, o que ela faz, para você ir melhor aí para sua prova, tá? Então é 5. Perdão que o cansaço é brabo, né? A 5 diz o seguinte: o retículo endoplasmático, RE, né, retículo endoplasmático, é uma organela celular que pode apresentar dois aspectos morfológicos distintos. É verdade. Uma superfície rugosa com ribossomos aderidos, e aí para quem não sabe, é o retículo endoplasmático granular, também chamado de rugoso, e você tem também um outro liso, sem os ribossomos aderidos. Aí você tem o retículo endoplasmático agranular, também chamado de liso, REL. No fígado humano, a proporção entre o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso pode variar significativamente. Em pessoas que fazem um uso crônico de barbitúricos, o que é isso? Medicamentos utilizados como anticonvulsionantes, observa-se então um aumento considerável na quantidade de retículo endoplasmático liso nas células hepáticas. Então, quem está usando barbitúricos, que são esses medicamentos para não ter a convulsão, o retículo endoplasmático liso dessas pessoas, né, está tendo aí um aumento de tamanho considerável, ou seja, o retículo endoplasmático liso está trabalhando muito. Vamos ver por quê? Ele vai perguntar o seguinte: o aumento desse retículo endoplasmático liso nas células hepáticas, nas células do fígado, de usuários crônicos desse medicamento, está relacionado ao quê? Aí aqui o aluno tem que saber o que faz um retículo endoplasmático liso para você. Ele faz o quê, galera?
Lembra de L? De lipídeo. Retículo endoplasmático liso trabalha com a parte lipídica, produção, detoxificação de substâncias voltadas para lipídios, beleza? Essa é a ideia. Já o retículo endoplasmático rugoso tem a ver com a produção, ou seja, a síntese de proteínas, tá? Então aqui o nosso gabarito é o seguinte: esse aumento do réu está relacionado à síntese de proteínas? Não. Está relacionado à produção de ATP? Não. Quem produz ATP para a célula é a mitocôndria. Detoxificação de substâncias lipofílicas que têm afinidade com lipídios? Sim. Formação de vesículas de secreção? Não. Síntese de proteínas? Não. Questão tranquila, né? Então, 5, letra C. 6. Em 2023, pesquisadores desenvolveram uma técnica inovadora para estudar o transporte de moléculas através da membrana plasmática. Eles criaram nanopartículas capazes de emitir luz quando se ligam a proteínas transportadoras específicas. O estudo revelou que determinadas proteínas de membrana alteram a sua conformação espacial, ou seja, o seu formato, dezenas de vezes por segundo, abrindo e fechando canais que permitem a passagem seletiva de íons e pequenas moléculas, mesmo contra os seus gradientes de concentração. Então, se eu tenho aqui uma membrana plasmática, aqui no meio eu tenho um monte de proteínas transmembrana, e eu tenho proteínas entrando e saindo da minha célula, né, pela membrana plasmática, indo para o meio extracelular, indo para o meio intracelular, você tem o famoso título, que é o transporte pela membrana. Tá? Quando eu falo em transporte pela membrana, vou chamar pela membrana plasmática, você tem que lembrar que a gente tem o procedimento, né, de difusão, nós temos o procedimento que envolve uma difusão facilitada, procedimento, transporte, tanto faz. Transporte de difusão, transporte através de difusão facilitada. Você tem a osmose, tá? Todos esses três aqui a gente conhece como transportes passivos. Você tem o transporte ativo, que é aquele que gasta ATP, bomba de sódio e potássio, por exemplo, que é contra um gradiente de concentração. Então eu trouxe essa questão para você lembrar desses detalhes aí, beleza? Ele vai te perguntar o seguinte: o processo de transporte descrito aí no texto caracteriza-se pelo quê? Bom, eu tenho eu tenho um transporte de moléculas através da membrana plasmática. Eu tenho que determinadas proteínas da membrana alteram a sua conformação dezenas de vezes por segundo, abrindo e fechando os canais que permitem a passagem seletiva de íons e de pequenas moléculas. Então já tenho proteína se mexendo lá na membrana, mesmo contra seus gradientes de concentração. Ou seja, tudo que é contra um gradiente de concentração tem a ver com um transporte que gasta ATP, que gasta energia. Então tem cara de transporte o quê? Ativo. Então vamos achar alguma coisa nesse sentido? Letra A. O processo de transporte descrito no texto caracteriza-se por ocorrer a favor do gradiente de concentração sem gasto energético. Falso. Utilizar vesículas secretoras formadas a partir do complexo golgiense. Não gostei. Não. Depender de proteínas carreadoras que não consomem energia. Não gostei. Requerer energia metabólica para a movimentação das proteínas. Pô, aqui eu senti firmeza, aqui eu gostei. Acontecer através de poros permanentemente abertos na membrana. Não gostei. Até porque se você tem poros permanentemente abertos na membrana, ali no máximo que vai acontecer uma difusão. Tá? Então, tendo em vista o que a gente leu,
o enunciado dá todo o entendimento de que é um transporte ativo, tem que ter gasto de energia metabólica, de ATP. Então, 6D de dado. Vamos para a questão 7. Em um estudo sobre o transporte de substâncias através da membrana celular, os pesquisadores observaram o comportamento de uma célula ao ser colocada em uma solução contendo proteínas marcadas com isótopo radioativo. Após um certo tempo, detectaram que essas proteínas foram encontradas no interior da célula, envoltas por uma vesícula formada a partir da membrana plasmática. Posteriormente, essa vesícula se fundiu com uma organela celular que apresentava um pH ácido em seu interior, onde as proteínas foram digeridas por enzimas hidrolíticas. Então, olha só, eu estou transportando uma substância que vai ser digerida por enzimas hidrolíticas dentro de uma organela. Já sei o que é. Então, a proteína foi marcada, depois essa proteína entrou na célula, foi envolvida por uma vesícula e ainda foi digerida pelas enzimas dentro dessa vesícula. Aí ele vai te perguntar, o processo de transporte descrito são duas coisas, a organela envolvida na digestão das proteínas são nesta ordem, ou seja, respectivamente. Aí ficou fácil. Toda vez que uma proteína entra numa célula, pode ter certeza que essa célula englobou essa proteína para entrar, até porque essas proteínas costumam ser grandes. Então você tem um processo aí de endocitose. E uma vez que você tem um pH ácido no interior de uma organela que conseguiu digerir proteínas através de enzimas, você tem o famoso lisossomo. Portanto, o gabarito aqui, ao que tudo indica, da questão 7, é a letra B de bola, tá? Não tem a ver com fagocitose e peroxissomo, não seria essa organela. Pinocitose é quando a célula, por exemplo, engloba líquidos, né? Inclusive óleos, tá? O vacúolo está fora. Exocitose é quando a célula joga algo para fora, e aqui, na verdade, as proteínas foram encontradas dentro da célula, né? Após certo tempo. Difusão facilitada nem se fala, né? Tá fora aí. Tá uma questão boa, longa, para você começar a entender aí um pouquinho das organelas. Vamos para 8 aqui. Vamos lá. Em estudos recentes sobre o processo de divisão celular em células animais tumorais, pesquisadores observaram que células tratadas com um determinado composto químico apresentavam números anormais de centríolos durante a mitose. Para quem não lembra, centríolo é como se fosse um tubinho assim, ó. É ele que emite os famosos fusos acromáticos, né? Eles ficam na lateral da célula, nos polos da célula. Eles vão emitir uns fusos na hora que a célula vai se dividir, tanto na mitose quanto na meiose, tá? Em vez dos habituais 4 centríolos presentes lá na prófase, 2 em cada polo da célula, as células tratadas apresentavam quantidades variáveis, desde apenas 1 até mais de 8 centríolos, ou seja, deu caô aí. O estudo revelou que essa anomalia estava associada a uma alta taxa de erros na separação, né, dos cromossomos durante a anáfase. Separação, segregação, quem estuda meiose e mitose sabe, né, naquelas fases lá de prófase, metáfase, anáfase e telófase, que a célula vai mudando o seu formato e vai afastando ali as cromátides irmãs, os cromossomos homólogos, depende de qual fase nós estamos falando, tá? Aí ele vai falar o seguinte, a relação entre o número anormal de centríolos e os erros na segregação cromossômica pode ser explicado pelo fato de que os centríolos, ou seja, ele quer saber se o candidato sabe a importância dos centríolos na hora da divisão celular, justamente para mostrar essa relação entre o número anormal desses centríolos e os erros que estão acontecendo na hora de separar esses cromossomos
pode ser explicada pelo fato de que os centríolos impedem a formação da carioteca durante a prófase, causando uma dispersão cromossômica. Os centríolos alteram a condensação dos cromossomos, impedindo sua correta visualização na metáfase. Eles interferem na duplicação do DNA, gerando cromátides irmãs com tamanhos diferentes. Eles organizam o fuso mitótico, cuja bipolaridade ela é essencial para a correta divisão celular, ou eles determinam o ponto de checagem da metáfase, regulando o início da separação das cromátides. Qual seria o gabarito? Dentro do que nós aprendemos, eles organizam o fuso mitótico, cuja bipolaridade é essencial para a correta divisão celular. Lá, quando você tem um cromossomo aqui, ó, dividido pelo centrômero, vou colocar um outro aqui também. Ó, é justamente o centríolo, um de cada lado, né? Obviamente, vou botar aqui em roxinho. Você tem um aqui, o outro do outro lado. Eles vão emitindo aqueles fusos, né, que são proteínas tubulares. Essas proteínas agarram ali na região do centrômero, né? E o que vai acontecer? Na hora da anáfase, vai haver ali um processo de deteriorização desses microtúbulos, e aí as cromátides irmãs, por exemplo, podem se separar. É por isso que um bracinho vai para um lado e um bracinho vai para o outro. É isso que garante uma separação exata da quantidade de DNA para cada lado da célula. Essa é a ideia dessa questão, tá? Só que está dando erro. Por isso que a questão cita aí essa questão do erro, tá? 9, interessante, né? Então a questão 8 foi a letra D. Vamos para 9. A questão 9 diz o seguinte: os cílios e os flagelos são estruturas presentes em diferentes tipos celulares, desde protozoários até células especializadas de vertebrados. Essas estruturas são formadas por um arranjo organizado de microtúbulos, conhecidos como axonema, que se dispõe em um padrão característico de 9 pares periféricos e um par central de microtúbulos. Então fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um par central de microtúbulos. Essa é a ideia. Esse arranjo peculiar permite que essas estruturas desempenhem funções vitais em diversos sistemas biológicos, desde a locomoção de organismos unicelulares, por exemplo, protozoários, até o transporte, né, de substâncias em tecidos complexos. Legal. Aí ele vai te perguntar: a disposição desses microtúbulos aí, nesse sistema 9+2, presente nos cílios e nos flagelos, é importante por quê, hein? Por que é importante? Porque permite a ligação com proteínas motoras que promovem o deslizamento entre os microtúbulos, gerando movimento. Será que é porque é importante porque facilita a entrada de íons cálcios que são necessários aí para a contração das proteínas estruturais dessas organelas? Será que é porque é importante porque possibilita a formação de uma estrutura rígida que mantém a forma da célula durante o movimento? Porque favorece a condensação de ATP necessário para a movimentação dessas estruturas? Ou porque impede a despolimerização dos microtúbulos durante o movimento celular? Por que é importante a disposição desses microtúbulos lá na tua célula? Porque ele permite a ligação com proteínas motoras, que promove deslizamento entre os microtúbulos, gerando ali o movimento flagelar ou ciliar, tá? Então, essa parte que ele fala que é importante porque facilita a entrada de íons cálcios que são necessários para a contração das proteínas. Pessoal, aí você está confundindo, quando ele fala com esse negócio de cálcio, né? Tá confundindo com a parte ali do tecido muscular, né? Actina, miosina, sarcoplasma. Então, tá fora aí, tá bom? O resto também, né? Possibilita a formação de uma estrutura rígida que mantém a forma. Pessoal, a estrutura rígida, toma cuidado, porque na verdade os cílios e flagelos eles são maleáveis, né? Eles são flexíveis, justamente para poder bater. Então tem que tomar cuidado com essa redação, né, dessas questões, tá bom? Impede a despolimerização, nada a ver, tá? Então gabarito letra A.
Vamos para a 10ª, não, vamos fechar agora aí 1/3 do nosso vídeo, né? São 30. Estamos chegando aí no primeiro grupo de 10 questões. Uma das características mais antigas e importantes dos seres vivos é a presença da membrana plasmática, um envoltório que delimita o ambiente interno da célula. Perfeito. Separa aquilo que entra e sai, né? Essa estrutura tem uma constituição bioquímica predominantemente fosfolipídica. Importantíssimo isso aqui, hein? Mas também contém proteínas e colesterol em proporções que variam conforme o tipo celular. O colesterol, em particular, ele influencia diretamente a fluidez da membrana, é verdade. Sendo a sua concentração maior, ou seja, eu tenho mais colesterol, em células que necessitam de membranas mais rígidas, mais duras. Células do tecido intestinal humano, ou seja, o teu intestino, apresentam uma maior concentração de colesterol. Ou seja, a membrana está mais rígida em suas membranas que células do tecido adiposo. Por quê, hein? Por que você acha que as células do teu epitélio intestinal têm uma maior concentração de colesterol quando comparadas às células do tecido da gordura, que é o adiposo? Por quê? Vamos lá, porque aumentam a permeabilidade da membrana aos lipídios, facilitando a absorção de gorduras da dieta, porque reduzem a fluidez da membrana, conferindo uma maior proteção contra né, o ambiente agressivo do trato digestório, porque permitem uma maior mobilidade das proteínas transmembrana, otimizando o transporte de nutrientes, porque facilitam a formação de vesículas endocíticas, aumentando a captação de moléculas do lúmen intestinal, ou porque diminuem a estabilidade da bicamada lipídica, favorecendo a absorção de substâncias hidrofóbicas. Pessoal, tá na cara que se você tem mais colesterol no intestino humano, nas células epiteliais do intestino humano, é porque toda a parte de alimentos vai ter que passar por ali. Então essa região do epitélio intestinal precisa estar protegido. Ou seja, eu vou reduzir a fluidez dessa membrana com mais colesterol, olha lá, com mais colesterol, conferindo então uma maior proteção a essas minhas células intestinais contra o ambiente agressivo do trato digestório, que toda a minha parte de comida vai passar ali. Vai vir do estômago, vai cair ali para ser absorvido. Então, vai ser ferido mesmo o intestino com a passagem do alimento. E para isso não acontecer, eu preciso ter mais colesterol nessa parte para realmente blindar e proteger esse ambiente agressivo. Interessante a questão inteligentíssima e uma questão difícil, tá? Questão número 10. Ai, ai, ai. Vambora! Afasta esse sono. Vamos para a questão número 11. Uma das principais características da membrana plasmática celular é a sua capacidade de regular a entrada e a saída de substâncias, permitindo a manutenção do equilíbrio entre os meios intra- e extracelular. Em uma experiência, pesquisadores colocaram hemácias humanas, olha só, em 3 soluções diferentes. Colocou em água destilada, colocou a hemácia numa solução salina isotônica e colocou numa solução salina hipertônica, com alta concentração de sais. Então aqui é mais sais, aqui é isotônica e aqui são poucos sais. Por isso que é água destilada. Tá bom, aí aqui eu vou jogar a minha hemácia, né? Joguei minha hemácia aqui nessas concentrações. Após alguns minutos, observaram que as hemácias colocadas em água destilada haviam se rompido. Então, aqui, ó, nesse caso número 1, a hemácia se rompeu. Água destilada, praticamente não tem sal nenhum, né? Ambiente, inclusive, hipotônico. Tá? Enquanto as que foram colocadas em solução hipertônica, que é essa aqui, hipertônica, a hemácia ficou murcha lá, ficaram murchas, murchou. E as em solução isotônica, que é a do meio, mantiveram a sua forma normal. Então, a hemácia ficou normal quando comparada aos outros casos aí. O rompimento das hemácias em água destilada ocorreu por quê? Gente, se você bota uma hemácia aqui, numa região com água destilada,
é óbvio que vai acontecer o fenômeno de osmose. A água que está ali naquele ambiente vai entrar para diluir os sais da célula. Quando a água entra na célula, na hemácia, a célula começa a encher de água, encher de água, encher de água. Ela acaba se rompendo, já que essa hemácia não tem parede celular. Então, por conta da osmose, a água entra do meio hipotônico para dentro da hemácia. Ou seja, transporte passivo, né? Não tem gasto de energia. Então, ocorreu devido à entrada de água por transporte ativo. Está fora, não existe transporte ativo. A entrada de água por osmose devido ao gradiente de concentração entre os meios intra e extracelular, verdade. Entrou água por osmose, aí realmente a célula vai expandir. Saída de água por difusão facilitada, não existe. Entrou, saiu água, o nome é osmose. Não é difusão facilitada, é osmose. Entrada de íons por difusão simples, negativo, provocando desequilíbrio osmótico. Saída de proteínas por osmose, não existe isso. Então, gabarito B de bola. Bora para 12. E agora, hein? Em um experimento, cientistas cultivaram leveduras, que são fungos unicelulares, em 2 meios de cultura diferentes. O primeiro meio de cultura continha ali glicose e oxigênio à vontade, em abundância. Enquanto o segundo meio de cultura continha apenas glicose. Observou-se que os fungos, que as leveduras do primeiro meio, aquela que tem oxigênio e glicose, produziram uma quantidade significativamente maior de energia, de ATP, por moléculas de glicose, em comparação com as do segundo meio, que produziram álcool como subproduto, que é o etanol. Aí ele vai te perguntar assim: a diferença na produção de ATP entre os 2 meios ocorreu porque no primeiro meio as leveduras realizaram o quê? Por que as leveduras ficaram com mais energia no primeiro meio? Porque lá tinha glicose e lá tinha oxigênio. Então, quando você tem açúcar e oxigênio disponível, significa dizer que você vai conseguir promover a produção do seu ATP, já que você consegue fazer o fenômeno de respiração celular. Ou seja, eu tenho a respiração celular de forma mais eficiente. Agora foi, tá? Por isso que houve uma diferença na quantidade de produção de ATP. Beleza? Aí falou que as leveduras realizaram fermentação seguida de uma respiração. Falaram que elas fizeram glicólise e ciclo de Krebs ao mesmo tempo. Falaram que elas fizeram fosforilação oxidativa sem glicólise, não existe isso. Fizeram uma glicólise com maior rendimento, tá fora. A glicólise tem pouquíssimo rendimento, tá? Então, basicamente aí, 12C, você completa a respiração celular. Lembrando, hein? Respiração celular, você tem 3 fases. Leva isso para sua prova, tá? Glicólise. Segunda fase, ciclo de Krebs. Terceira e última fase, fosforilação oxidativa. Então, se a UERJ te perguntar no domingo da sua prova em relação à glicólise, grava. Acontece no citoplasma, no hialoplasma, da célula. Não acontece na mitocôndria. Já essas 2 últimas células aqui acontecem no interior da mitocôndria, que é uma organela que vai produzir o ATP. Beleza? A etapa mais energética, que mais gera energia, é a fosforilação oxidativa, tá? E essa etapa aqui, que é o ciclo de Krebs, é essa etapa que libera o famoso gás carbônico, o famoso CO2. Beleza? Vamos para a questão de número 13. Pesquisadores descobriram que durante a prática de exercícios físicos intensos, os músculos esqueléticos estriados podem produzir energia através de uma via metabólica
que não depende de oxigênio. Nesta via, o piruvato, que é o ácido pirúvico, né, molécula resultante aí da quebra da glicose, é convertido em lactato. Então tá lá, eu pego a glicose, quebro ela na fase anaeróbica de uma respiração celular, por exemplo, formo 2 moléculas de ácido pirúvico, conhecido como piruvato, e a partir daqui, esse piruvato dá origem, né, por exemplo, ao lactato. Pode dar origem, por exemplo, ao etanol. Beleza? Pode dar origem, por exemplo, ao ácido acético, para formar vinagre. Ou seja, é a famosa fermentação, né? Se você não tem oxigênio para continuar, você não vai para o ciclo de Krebs e para a cadeia respiratória, para a fosforilação oxidativa, perdão. Você vai direto do ácido pirúvico para a produção de um produto final. Isso é uma fermentação. Apesar de ser uma via menos eficiente em termos de produção energética, é verdade, a fermentação, ela é extremamente importante para a manutenção da atividade muscular em situações de alta demanda energética. Ele vai te falar a importância dessa via metabólica, que é a fermentação, durante o exercício físico intenso, está relacionada ao quê? Por que é importante? Eu, durante um exercício físico intenso, não estou mais aguentando. Por que é importante eu continuar fazendo ali, nem que seja um pouquinho de ATP? Está relacionado, então, à importância de produção de energia, ou seja, eu vou produzir um ATP de uma forma mais rápida, ok? Ainda que em menor quantidade. É verdade. É óbvio que a respiração celular me dá a plenitude da minha oxigenação do corpo, a plenitude da formação do meu ATP. Mas, se eu estou fazendo uma atividade física intensa e o meu corpo não consegue oxigenar mais, ele vai continuar produzindo esse ATP, só que em menor quantidade. Inclusive, vai dar até cãibra, né? Por conta da formação do ácido lático, tá bom? Então, grava isso daí. Então, a questão aí, realmente, o gabarito é a letra B. A importância dessa via metabólica está relacionada à produção de energia de forma mais rápida, ainda que em menor quantidade. É uma questão de fermentação. Estava mascarada ali, porque acho que ele não escreve, né, a palavra fermentação. Show? Então, gabarito B de bola. 14. Uma das formas de obtenção de energia por seres vivos é a quimiossíntese. Essa quase não cai em prova, né? Processo pelo qual alguns organismos obtêm ATP a partir da oxidação de compostos inorgânicos. Então, olha que legal. Eu tenho um composto inorgânico. Esse composto inorgânico será oxidado. E com isso eu formo um composto orgânico. E nessa transformação eu gero o famoso ATP. Olha que loucura, né? Então as bactérias sulfurosas são um exemplo clássico de organismos quimiosintetizantes que vivem em condições extremas, como fontes hidrotermais submarinas. Nesse ambiente, formam a base de uma cadeia alimentar única, independente da energia solar. O metabolismo energético dessas bactérias é caracterizado pelo quê? E aí? Pela utilização de energia luminosa para oxidar compostos inorgânicos e produzir matéria orgânica. Eu preciso de luz aqui. Pela síntese de moléculas orgânicas, ou seja, produção de moléculas orgânicas, produção através da oxidação de compostos inorgânicos do enxofre. Opa! Bactérias sulfurosas, enxofre. Tá com cara que é AB, hein? Produção de energia através da degradação de compostos orgânicos de enxofre, negativo, ou decomposição da matéria orgânica para obtenção de compostos sulfurosos, negativo. Pessoal, a descrição da questão 14 já me leva a marcar o gabarito B de Belo. Tranquilo?
isto aqui é um resumo, né? Isso aqui é o resumo do processo de quimiossíntese. Beleza? Vamos para a questão... Ainda faltou uma aqui para ler, né? A absorção de compostos orgânicos para a produção de ATP. Nada a ver. Não tem a ver com quimiossíntese. Tá? Show de bola. Quase não cai, tá, gente? Questão de quimiossíntese. Eu queria que vocês dessem uma olhada em fotossíntese. Dá uma revisão nisso. Dá uma revisão em respiração celular. Dá uma olhada em fermentação. E usa essa questão aqui para você lembrar da quimiossíntese. São esses 4 processos que geram ATP para uma célula, energia para uma célula. Beleza? A ideia é essa, tá? Ah, qual que vai cair, Belo? Não sei. Às vezes não cai nenhuma. Tá? Então a gente não tem como acertar a banca e adivinhar, porque a gente não tem bola de cristal. Beleza? A questão 15 é para você fazer uma análise de verdadeiro ou falso. Então analise a figura abaixo, que representa o ciclo celular, e assinale o que for verdadeiro, utilizando V para as verdadeiras e F para as falsas. Aqui na figura, o que eu tenho? Eu tenho um evento A, um evento B, C, D e E. Lembrando que o evento A, ele falou que é a replicação do DNA. Pessoal, replicação do DNA acontece na intérfase. A intérfase tem as subfases G1, S e G2. É justamente na fase S que você duplica o material genético. Beleza? Aí depois começam as fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos lá. A replicação do DNA indicada na figura, fase A, ocorre no período que antecede a mitose, denominada intérfase. Perfeito, gabarito verdadeiro. 2. Então a primeira já é verdadeira. Já não posso marcar nem a D nem a E. 2. A 2 já sei que vai ser verdadeira. Ó. Já não vou nem me preocupar. Quando o centrômero divide os cromossomos em 2 braços de aproximadamente o mesmo tamanho, os cromossomos são classificados como metacêntricos. É verdade, se eu tenho um cromossomo aqui, aí eu tenho o centrômero, e outra metade embaixo dele com o mesmo tamanho, o nome dessa posição é metacêntrico, tá? Então isso aqui está certinho. 3. A citocinese ou divisão citoplasmática, representada em D, esse pedaço aqui que a célula está praticamente se dividindo aqui no meio, né? Ele está dizendo o seguinte: ocorre a partir da fusão de vesículas, junção de vesículas originadas do complexo golgiense na região mediana da célula. Pessoal, isso aqui é uma informação falsa. Esse tipo de divisão citoplasmática acontece numa célula vegetal. Beleza? Aqui o que está acontecendo na letra D é um estrangulamento do citoplasma. É um estrangulamento. De fora para dentro. Você esmaga a célula de fora para dentro. Tá? Então não tem a ver com essa vesícula originada do complexo golgiense, essa fusão. Isso aí acontece, mas é na célula vegetal. Tá? Então a terceira é falsa. Ah, então eu já tenho um gabarito. Gabarito letra C. Beleza? Quarta. Na etapa da mitose, que é representada ali na letra C, aqui, ó, nós temos a metáfase. Ou seja, nessa fase, os cromossomos estão na condensação máxima. Perfeito! Os cromossomos estão alinhados na região equatorial da célula. Muito bom. Informação verdadeira. Então, 1, 2 e 4, verdadeira. E a última. Todas as etapas da mitose estão representadas na figura. A prófase, o leptóteno, o paquíteno, a anáfase e a telófase. Errou, né, pessoal? As fases são prófase,
metáfase, depois a anáfase e depois a telófase. Essa parada de leptóteno, paquíteno, isso está dentro da prófase. Ele só colocou aí para te confundir. Tá bom? Desculpa, pessoal. Prendeu aqui. Então, questão 15, gabarito, letra C de casa. Vamos embora para 16. A 16 diz o seguinte: mitose é o processo de divisão celular com profundas alterações citoplasmáticas e nucleares na célula. Pode-se afirmar que as células filhas não são idênticas à célula-mãe. Pessoal, na mitose isso é falso. As células filhas são idênticas à célula-mãe, mesma carga genética. A mitose compreende em 4 fases fundamentais: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Perfeito. Gostei. Na telófase, ocorre a organização dos cromossomos na região mediana da célula. Não, isso é na metáfase. Falso. Os fusos mitóticos aparecem na telófase. Não. Os fusos mitóticos já estão aparecendo até na fase de prófase. Eles já começam a se organizar para depois, na fase de metáfase, eles se conectarem ali aos centrômeros. E a restauração da cariomembrana, da carioteca, é um dos processos da metáfase. Não, é na telófase que ela vai se refazer. Tá? A membrana nuclear. Então, tá fora aí. Então, gostei. 16, B de bola. Vamos para 17, para a gente ver se está certinho. Ele quer saber o seguinte: sobre os processos envolvidos nas etapas de divisão celular, assinale V e F. Vamos lá. Nos seres eucariotos e sexuados, ocorrem 2 tipos de divisão celular. Você tem a mitose, que forma células com o mesmo número de cromossomos e com informações genéticas idênticas à célula-mãe. E você tem também a meiose, que reduz o número de cromossomos à metade. A célula fica haploide. Ó, por mim, item 1, aparentemente o quê? Verdadeiro, tá? Vamos para o item 2. A célula permanece na fase de intérfase na maior parte do tempo. Beleza. Período em que os cromossomos permanecem em um intenso grau de compactação e com baixa atividade das organelas. Aí aqui é falso. Pessoal, na intérfase a célula está com alta atividade. Ela está se preparando para dividir. Ela está fazendo G1, S e G2. Então não tem que se falar em baixa atividade de organelas. Falso. Beleza? Vamos lá. Item 3. Então já tem o verdadeiro e falso. Então ou é a letra C, ou é a letra A, ou vai ser a letra D de dado. Tá? A B já está fora. Na fase de prófase da meiose 1, a gente chama de prófase 1, inclusive, o crossing over, que é a permuta gênica, né, permite trocas de pedaços entre cromossomos homólogos. A princípio está certo. Fazendo surgir novas combinações genéticas. Perfeito, pessoal. Item 3, corretíssimo. Então aqui, ó, verdade, verdade. Ou vai ser a letra A ou vai ser a letra C. 4. Na primeira etapa da meiose, a gente chama de meiose 1, os cromossomos homólogos se separam durante a fase 1. Perfeito, pessoal. Gabarito vai ser letra A. Belo, o que é isso? É o seguinte, cuidado para você não errar a meiose com a mitose. Quando você pensa na meiose 1, que você tem um cromossomo aqui e outro grudadinho nele, e do outro lado você tem um cromossomo aqui e outro grudadinho nele, tá? A célula está aqui no meio. Bonitinho. Na hora da anáfase, se for a anáfase 1 da fase de meiose 1,
os cromossomos homólogos vão juntos para os mesmos polos da célula. Ou seja, esse aqui vai vir para cá, esse aqui vai para lá. Ou seja, os cromossomos homólogos eles estão se separando, vai um para um lado e vai um para o outro. Quando chega, cuidado agora, quando chega na anáfase 2 da meiose 2, que é a segunda parte da divisão, olha o que vai acontecer. Quando você tem aquela célula grudadinha lá com o seu cromossomo, aí o que vai acontecer? Deixa eu melhorar isso aqui. Você vai pegar esse cromossomo aqui, que estava aqui. Vou desenhar só um, tá, gente? Só um par. Beleza. Aí o que vai acontecer? Este braço aqui, que eu estou pintando de azul, vai vir para um lado. Este braço pretinho vai para o outro. Aqui você separa o que a gente chama de cromátides irmãs. Então, cuidado. Numa hora você separa o cromossomo homólogo. Vai o conjunto inteiro. Ó. Vai esse bloco para um lado, esse bloco para o outro. Separou. Conforme o item 4, item correto. Então, o gabarito é a letra A. Agora, se ele falar de uma outra fase, que as cromátides irmãs se separam, você só tem duas chances. Ou você está falando da anáfase 2 da meiose 2, ou você está falando da fase de anáfase que acontece na mitose. Só pode ser isso. Tá bom? Perfeito. Vamos para a questão 18. Não desiste, não está acabando. Bora que vai dar certo. A questão 18 fala o seguinte. As plantas, eu estou tentando fazer um apanhado geral, tá, pessoal? Só voltando aqui, ó, eu estou tentando trazer todos os itens assim, né, envolvendo esse blocão aqui, tá? Claro que às vezes eu não vou conseguir tudo, mas pelo menos a ideia é ajudar, beleza? Vamos lá para 18. Cadê minha questão 18? Ih, estou longe, 11. Aqui. Apaguei, gente, foi mal, né? Porque vocês já viram o gabarito, né? Então ficou letra A, né? Verdade, falso. Verdade e aqui também verdade. 18. As plantas possuem diferentes tipos de tecidos vegetais com funções específicas. O parênquima clorofiliano ele é um tecido fundamental na planta, sendo classificado em dois tipos, parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Beleza. O primeiro, que é o palissádico, ele é formado por células alongadas e grudadinhas, né, justapostas, dispostas perpendicularmente à superfície da folha. Enquanto o segundo, que é o lacunoso, ele é constituído por células de formato irregular, com grandes espaços intercelulares. Então, tem um espaçamento entre as células. Essas características estruturais estão diretamente relacionadas à eficiência fotossintética da planta, pois influenciam na captação e na distribuição da luz solar, bem como nas trocas gasosas necessárias para a fotossíntese. A disposição das células do parênquima palissádico em relação ao parênquima lacunoso promove uma maior eficiência fotossintética. Por quê? Por que o parênquima palissádico ele tem uma maior eficiência fotossintética do que o parênquima lacunoso, se ambos são parênquimas clorofilianos? É só você ler o item. As células são alongadas, justapostas, dispostas perpendicularmente à superfície da folha. Então, a minha folha está aqui, a minha sequência do parênquima está toda organizadinha aqui. Tudo bonitinho. Imagina como é que devem ser os cloroplastos desta folha, tudo organizado, na moral. Tudo preenchido, organizado. Você acha que quando o sol bater aqui, a tua eficiência de captação de luz vai ser melhor ou não? Claro que vai ser melhor. As células estão justapostas, é tipo um paredão. Parece uma placa solar. Ou seja,
Permite maior absorção de água? Não. Facilita o transporte de seiva? Não. Transporte de seiva tem a ver com xilema e floema. Tá? Seiva bruta e seiva elaborada. Não. Aliás, estuda xilema e floema. Pode ser que caia. Possibilita o melhor aproveitamento da luz incidente devido ao alinhamento dos cloroplastos. Aí, gostei. Letra C. Tá? Aumenta a resistência mecânica do tecido foliar devido à disposição perpendicular das células. Não. Resistência mecânica tem a ver com outros tipos de tecidos, né? Esclerênquima, corênquima e por aí vai. Reduz a taxa de transpiração. Isso aí tem a ver com estômago. Tá fora. Beleza? Questão interessante, né? Vamos lá, galera. 19, tá quase. Vão faltar só mais 11. Vamos embora. Só mais 10 no caso, né? Vamos para 19 aí. A tintura de iodo é um reagente comum em laboratórios de biologia, sendo tradicionalmente utilizada para detectar a presença de amido em diferentes tecidos vegetais. Em um experimento, um pesquisador aplicou gotas dessa tintura em cortes transversais de caules e de raízes de diferentes espécies vegetais. Pingou lá. Aí o que vai acontecer? Ele notou que a coloração azul escura indicava a presença de amido. Ele notou que a coloração azul escura indicativa, da presença de amido aparecia com a maior intensidade em determinadas regiões, ou seja, em determinadas partes do vegetal, especialmente em células, olha só, que formavam cilindros concêntricos ao redor do centro desses órgãos. O acúmulo de amido detectado pelo pesquisador ocorreu principalmente no tecido. Vamos lá. Qual tecido vegetal você acha que vai acusar a presença do amido? No tecido xilemático, que é responsável pela condução de seiva bruta. No meristemático, associado ao crescimento vegetal. No esclerenquimático, que confere a sustentação do vegetal. No parenquimático, que é especializado numa reserva, ou no corenquimático, que dá a flexibilidade. Pessoal, amido tem a ver com reserva nutricional para a planta. E reserva nutricional para a planta é parênquima. Parênquima, tecido parenquimático. Tecido especializado em reserva. Parênquima amilífero, por exemplo, nessa questão. Beleza? Pessoal, parênquima aerífero vai guardar ar. Pessoal, todo o resto parece estar certo. Mas você tem que lembrar, reserva de amido é parênquima amilífero. Agora, colênquima tem a ver com flexibilidade? Tem. Esclerênquima tem a ver com sustentação? Tem. Meristema primário e secundário tem a ver com crescimento vegetal? Tem. Xilema, né? Tem a ver com condução de seiva bruta? Tem. Mas para amido tem que ser reserva. E reserva tem que ser parênquima. Questão 19, D de dado. Tá? Poxa, Belo, você está fazendo questões aí com A, B, C, D e E. Depois outras tem A, B, C e D. Pô, meu irmão, isso aqui é só uma sequência de questão para tu aprender, né? Pelo amor de Deus, lá na prova, no seu edital, é que vai dizer o ritmo. Tá? A princípio, 4 alternativas lá. Vamos lá, questão 20, está acabando. Em ambientes aquáticos, plantas submersas com folhas flutuantes podem apresentar diferentes adaptações estruturais. Pesquisadores avaliaram a estrutura anatômica da folha de uma planta aquática e observaram a presença de grandes espaços entre as células, grandes espaços intercelulares no parênquima, formando câmaras repletas de ar. Essas câmaras fazem parte do aerênquima, que é um tecido que ocupa grande parte do volume da folha. O tecido descrito no texto, que é o aerênquima, confere à planta a capacidade de quê? Aumentar a flutuabilidade da folha. Já viram essa planta aqui? Vitória Régia? Pesquisa sobre ela que você vai entender. É exatamente isso, tá? São folhas que têm adaptações para ficar boiando na água, gente. Então vai aumentar a quantidade de ar naquele aerênquima, ela vai boiar. Fechou? Interessante essa questão aí, hein? 21. As plantas possuem estratégias morfológicas e fisiológicas
para sobreviver em ambientes com condições extremas de temperatura. Em um estudo botânico, analisou-se uma planta que apresentava camadas de células mortas, fortemente espessadas e com a presença de lignina. Por isso que ele fala lignificadas em seu caule. Essa característica conferia então para essa planta, atenção, rigidez estrutural para o vegetal, né? Ajudando a se manter reto, ereto, mesmo em condições de baixa disponibilidade de água, disponibilidade hídrica. O tecido vegetal descrito nesse estudo e sua principal característica são nesta ordem, ou seja, respectivamente, vamos lá. A célula tem que ser morta, espessa, lignificada no caule, tem que manter a rigidez dessa estrutura vegetal, mantendo este caule ereto. E aí, você acha que isso é que tipo de parênquima? É um parênquima com células vivas, com paredes celulares delgadas? Você acha que é um colênquima, células vivas com espessamento irregular de celulose? Você acha que é um aerênquima, células com grandes espaços intercelulares preenchidos por ar? Você acha que é um xilema, que é uma célula condutora especializada no transporte de seiva bruta? Ou você acha que ele está falando de um tecido conhecido como esclerênquima, composto aí de células mortas, com paredes secundárias espessas e lignificadas? Gabarito. Esclerênquima, galera. Tá? Colênquima e esclerênquima dão sustentação ao vegetal. Só que o colênquima ele tem um pouco mais de flexibilidade. O esclerênquima ele é mais rígido. O colênquima, a célula é viva. O esclerênquima, a célula está morta. Então, esses detalhes dos tecidos vegetais, dá uma olhada lá para você não cair em pegadinha de prova. Beleza? 22. Vamos lá. Os epitélios, agora a gente já está na parte humana, pelo que eu estou vendo, né? Os epitélios são tecidos que revestem as superfícies corpóreas e as cavidades internas dos organismos. Em certas regiões do corpo, como a mucosa do intestino delgado, esse tecido é altamente especializado e apresenta estruturas denominadas microvilosidades, que permitem uma área de superfície extremamente ampliada e otimizada para a absorção de nutrientes. Em outros locais, como a epiderme, o epitélio ele é caracterizado por várias camadas celulares sobrepostas, garantindo uma proteção eficiente contra danos mecânicos e desidratação. A característica estrutural que permite aos epitélios, tecido epitelial, a cumprirem suas funções básicas de revestimento e de proteção é o quê? Pessoal, vamos lá. Qual é a grande característica do tecido epitelial? Para ele conseguir dar a sua função aí de proteção e revestimento. Presença de células mortas, ausência de fibras proteicas, presença de vasos sanguíneos, ausência de espaço entre as células ou a presença de uma matriz extracelular abundante. Vamos lá. Não é a letra A. Quando eu falo em presença de matriz extracelular abundante, isso é característica de conjuntivo, tecido conjuntivo. Quando você fala de ausência de espaço entre as células, aí você está falando de células justapostas. Um epitélio está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui. Aí sim eu concordo. Justamente pelo fato do tecido epitelial ter células justapostas, é que você dá e confere aí a proteção e revestimento, não só para órgãos internos, como para a região de mucosa e por aí vai. Então, gabarito é B de bola. Presença de vasos sanguíneos é no tecido conjuntivo já, principalmente no tecido conjuntivo hematopoético, que é o sanguíneo. A ausência de fibras proteicas, presença de células mortas
isso não vai definir a questão do revestimento e proteção que a questão pediu, tá? Questão boa, longa, para você pensar nos tecidos, né? Então, eu estou trabalhando os tecidos animais e trabalhei os tecidos também vegetais. Vamos para mais uma. O tecido nervoso dos vertebrados ele é composto por diferentes tipos celulares especializados, incluindo os neurônios e as células da glia, conhecido como células gliais, né, pessoal? Essas gliais, elas dão suporte aos neurônios, né? Aos neurônios. Tá? O pessoal esquece das células da glia. O pessoal só trabalha neurônio, neurônio, neurônio e esquece dos tipos de células gliais. Beleza? Aí ele fala o seguinte. Entre as células gliais, os oligodendrócitos e as células de Schwann formam bainhas que envolvem os axônios dos neurônios. Alterações no processo de formação dessas bainhas podem resultar em doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, na qual o sistema imunológico ataca a bainha de mielina, levando aí a distúrbios na condução dos impulsos nervosos. Aí ele vai te perguntar, ó, o papel das células gliais citadas na condução do impulso nervoso está relacionado ao quê? Ele citou quem? Oligodendrócitos e células de Schwann. Está dizendo que elas é que formam bainhas de mielina que envolvem os axônios. Então, o papel das células gliais citadas na condução do impulso nervoso está relacionado à produção de neurotransmissores para a sinapse, à formação de bainhas isolantes ricas em lipídios, à produção, né, síntese de proteínas para a regeneração do axônio, captação dos íons aí do meio extracelular ou nutrição das células neuronais, especificamente oligodendrócitos e células de Schwann, formando bainhas que envolvem axônios. Gabarito B de bola. Pessoal, olha só. Células de Schwann, oligodendrócitos, elas vão produzir a bainha de mielina, e a bainha de mielina ela é um isolante elétrico, pessoal. É por isso que a gente diz que o impulso nervoso ele é saltatório. Porque o impulso nervoso ele vai passar nos nódulos de Ranvier. Ele não vai passar pela bainha de mielina, que é formada por gorduras, formada por lipídios. Beleza? Perdão. Então o gabarito da 23 é a B de bola. Vamos para a 24. Estamos terminando o nosso vídeo. Os mamíferos placentários, aqui já deve ser embriologia. Os mamíferos placentários apresentam um mecanismo de desenvolvimento intrauterino que permite o crescimento e a maturação do embrião até que ele esteja apto para a vida extrauterina. Durante esse processo, uma estrutura formada por células fetais e maternas é responsável por funções vitais para o embrião. A estrutura mencionada no texto, ó, tá falando da placenta. Que é a placenta? Possibilita ao embrião o quê? O que a placenta possibilita para o embrião que está sendo formado? Possibilita realizar diretamente a respiração pulmonar, compartilhar células sanguíneas maternas, sintetizar seus próprios anticorpos, produzir hormônios tireoidianos ou receber nutrientes maternos. A placenta possibilita ao embrião receber os nutrientes da mamãe, receber os nutrientes maternos. Essa questão aqui considero de nível bem mais fácil, tá? Questão 25. Leia a situação proposta a seguir sobre o desenvolvimento embrionário, também embriologia. Considere uma espécie de mamífero que, após a fecundação, então juntou lá espermatozoide com o ovócito secundário, formou ali o zigoto. Zigoto aqui, né, gente, formado pela célula do papai e da mamãe. Beleza. Durante o processo de clivagem do zigoto, ou seja, quando esse zigoto fosse dividindo, né, a cada vez mais células até formar um futuro embrião, ele vai falar, durante o processo de clivagem do zigoto, no estágio de duas células, ele ainda está com duas células, uma delas seja eliminada. Então eu tenho um zigoto aqui,
ainda com 2 células, tu simplesmente chegou aqui, eliminou uma delas, e essa outra que ficou, continuou ali o seu desenvolvimento, formando o embrião. Essa aqui deu origem ao embrião. Beleza, entendi. Marque a alternativa que indica corretamente o estado do embrião ao final do processo de formação. O que vai acontecer com esse embrião aqui? Eu tinha um zigoto formado por 2 células. Uma morreu. A vida segue ou não segue? A vida segue. Não terá nenhuma anormalidade. Mas que isso, professor? Como assim? Tu acabou de destruir o zigoto. Meu filho, preste atenção. As células do zigoto, elas são células embrionárias totipotentes. Elas conseguem se regenerar e formar qualquer tecido. Então, se você elimina metade do zigoto, a célula vai perceber que perdeu parte, vai continuar fazendo as suas clivagens, as suas divisões e seguir a vida normalmente. Não tem essa que o zigoto lá, o embrião, o futuro embrião, não vai ter órgão, igual falou aqui na letra A. Ó, não apresentará algum dos órgãos, nada a ver. Apresentará somente metade do corpo, nada a ver. O corpo terá somente metade do número de células, nada a ver. A vida segue normal. Isso é um dos milagres aí das células totipotentes presentes no embrião. Tá bom? Questão 26. O processo de retomada do crescimento do embrião de uma planta é denominado de quê? Germinação. Quando uma planta está se desenvolvendo, o embrião passa a crescer, essa retomada do crescimento de embrião, por conceito, o nome disso é germinação, tá? Dormência não, esporulação, fecundação e decomposição não. Isso aqui é uma questão conceitual que eu só trouxe para te alertar. Aí ele vai falar assim, ó. A germinação das sementes, não pode ser observada em quais grupos vegetais? Só tem 4 grupos vegetais. Briófitas, até hoje, né? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quando que começou a ter a presença de semente nesses grupos vegetais? As sementes surgem nas gimnospermas e continuam nas angiospermas. Briófita não tem semente, pteridófita ainda não produz semente. Então, a germinação de semente, ela não pode ser observada em briófitas e em pteridófitas. Não dá. Realmente, você não vai conseguir ver. Germinação somente vai ter nas plantas gimnospermas ou angiospermas. Tá bom? 28. Qual dos fatores a seguir, essa aqui é mais chata, não interfere na germinação de uma semente? Isso pode cair na prova. Eu acho difícil, tá? Pessoal, o que não vai interferir numa germinação de uma semente é a taxa de fotossíntese da planta-mãe. Por que isso? Aqui você está no solo. A semente já está no solo. Por exemplo, você cuspiu uma semente de melancia no solo. Ou de manga. A semente está ali. Eu estou cagando para qual foi a planta que deu origem para aquela semente. A semente já está sozinha. Ela depende de si mesma. Ela vai depender, óbvio, da quantidade de água, a presença de água ou ausência, isso vai interferir. Se tem oxigênio, se a temperatura está boa. Agora, a taxa de fotossíntese da planta original, tá nem aí. A mangueira pode estar até aqui do lado, ó. A semente já caiu no chão, ela já desvinculou da mãe dela. Esquece. Fechou? 29, ele quer incorreta, né? Sobre os fatores que interferem na germinação da semente, marque aquela alternativa errada. E aí o que nós temos na 29? Letra A. Para que o desenvolvimento do embrião seja retomado, é necessária a absorção de água pela semente. A água é um fator. A
embebição inibe as atividades metabólicas. Isso aqui é falso. Belo, o que é embebição? Embebição é a entrada rápida de água na semente. Isso é embebição. Inclusive, essa palavra embebição é a primeira fase do processo de germinação. A primeira fase do processo de germinação se chama embebição. É a semente pegando a entrada de água rápida logo ali nela. Beleza? Para dar continuidade. O oxigênio é utilizado na quebra da glicose. Realmente ele é. Cada semente possui uma faixa de temperatura ideal para sua germinação. Isso é verdade. A falta de oxigênio pode dificultar a oxidação da glicose e o desenvolvimento da planta. Isso é verdade. Então, o gabarito ficou sendo a letra B. E a 30, para a gente fechar, ele está perguntando: quando uma semente não germina, mesmo em condições adequadas, condições boas, dizemos que ela está o quê? Dormindo. Isso é a famosa dormência. Tá? Dormência. Então não tem a ver com despertando, fixada em bebida ou propagando. Beleza, meus queridos? Então, ó, eu sei que o vídeo é longo, é doído, faltam 3, né? Porque a gente falta ver os outros 3 programas ali do edital. Eu espero, com isso, ter trazido aí, de uma certa forma, né, pessoal, algum auxílio aqui dessa parte do edital de vírus, células e tecidos, tentando bater o que tinha aí. É claro que eu não vou conseguir atender tudo, mas fizemos ali 20 e poucas questões no primeiro vídeo, agora já são 30, então no dia você só vai enfrentar 10, né? Vamos torcer para que caia alguma coisa parecida, tá bom? Segue a gente aí no canal do YouTube, dá um joinha, dá um like, divulga pra galera e vamos, que logo logo temos o terceiro vídeo. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.